Bem, hoje vamos recorrer ao maior investidor da bolsa mundial, tá? Que é o Warren Buffett, e vamos entender o que é o índice Buffett e como que ele pode ajudar a gente a saber se o preço das ações está muito esticado ou está com desconto e é hora de comprar. Bem, para começar, o que é o índice Buffett, tá? Ele pega o preço das ações que tem no país e divide pelo PIB do país. Então pega lá preço da Petrobras, por exemplo, Vale, Itaú. Não é o preço da ação, tá? É o preço, é o market cap. Quem não sabe o que é market cap, eu vou colocar o vídeo aqui em cima, que eu já expliquei aqui no canal também, mas resumo é o valor da ação vezes o número de ações que a empresa tem. Daí vai ter o valor da ação. Quando falam, a Petrobras vale tantos bilhões, é exatamente essa conta que eles fazem, a ação vezes o número de ações que tem emitida daquela empresa. Pegou o market cap de todas as empresas do país, você soma de todas as empresas e divide pelo PIB. Isso daí vai dar um valor percentual, pode ser 50%, 100%, pode ser até mais que 100%, dependendo do momento aí que tem no mercado, tá? Bem, vou mostrar aqui o índice Buffett para os Estados Unidos, tá? Eu peguei aqui na site da Invest News, tá? Eu vou colocar aqui do lado para vocês verem. Ele mostra que o primeiro pico que tem desde 1990 é em 2000, que teve a bolha.com. Então o preço das ações começou a ficar muito esticado na época, tá? Então o Buffett já conseguia prever que talvez ia ter algum problema aí, que ia quebrar. Ele bateu 140%, ou seja, o market cap das ações era 40% maior do que o PIB dos Estados Unidos nessa época. E daí teve o primeiro crash lá da bolha.com e nos anos seguintes esse índice caiu ali para 70, 80% mais ou menos, tá? E que já era um momento aí bom para compra, né? Já tinha caído metade do valor aí, então estava bem descontada a bolsa americana. Em 2008 também teve a bolha ali do subprime, né? Que teve uma crise mundial também, faliu alguns bancos. E daí dá para ver também que o índice está passando ali de 100% e logo depois, em seguida, teve o crash e caiu de novo ali para perto de 60% mais ou menos. Estava no desconto também, hora de comprar. Lógico que como sempre tem as crises, as pessoas têm medo, ficam guardando dinheiro e tal para ver o que vai acontecer. Mas isso é uma oportunidade aí para quem quer arriscar e entrar no mercado, porque na sequência já subiu relativamente rápido, tá? E finalmente o último pico que aparece aqui nesse gráfico é 2021, que o gráfico só está mostrando até 2021, tá? Não tem até os dias atuais, mas ele mostra que já estava passando ali de 200%, que foi a época lá da Covid, daí os governos começaram a imprimir muito dinheiro e esse dinheiro acabou caindo ali na bolsa, ela ficou bem esticada também. Na época teve até uma quedinha lá que começaram a aumentar os juros nos Estados Unidos, mas ele já voltou a crescer, então provavelmente o índice Buffett já passou de 200%. Então é um período aí de precaução, ver o que está acontecendo, porque está realmente esticado, talvez tenha uma correção ali na frente, tá? Muitas pessoas estão esperando uma crise mundial por causa de toda a emissão que teve ali de dinheiro durante a Covid, tá? Bem, aqui também eu vou trazer o índice Buffett pro Brasil, tá? Também foi feito lá pela Invest News, tá? Ele começa ali em 95, logo depois do Plano Real, para ficar mais... dá para ter uma comparação melhor, tá? Ele começa ali em 15% mais ou menos e começa a subir, e subir, 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 até lá em 2007, quando teve a bolha do subprime, ele tinha batido 75% aqui no Brasil. Se você comparar com o da bolsa americana, é pouco 75%. Lá já passou de 100% várias vezes, inclusive, e hoje está aí provavelmente mais de 200%. Mas aqui para o Brasil tem o risco, país de terceiro mundo, essas coisas, tem o risco cambial do dólar e real. Então 79% aí que bateu em 2007 foi realmente o lugar. Foi realmente o momento que estava mais esticada a bolsa, era o maior risco que tinha. Então quem investiu nessa época, muita gente perdeu muito dinheiro, tá? E daí depois teve a crise do subprime, isso derrubou os mercados, mas com a impressão de moeda logo na sequência, os mercados se recuperaram rapidamente
e voltou a bater aí, acho que é 66%, mas depois a gente sabe o que aconteceu aqui no Brasil, teve crise, começou em 2010, 2011 mais ou menos, que tinha batido o pico de produção no país, começou a cair, daí teve todas as manifestações contra a Dilma lá em 2015, 2016, que quando a população já não estava mais aguentando mesmo, mas isso tudo começou lá em 2010, dá para ver vários indicadores, e esse indicador começou a cair, até que bateu o fundo lá em 30% em 2016, quando teve impeachment da Dilma e tal, e daí o país começou a subir novamente. E em 2021, né, que é até onde vai esse gráfico, ele já estava ali em 67% também, que é um dos índices lá maiores que tem na história, então talvez também a gente esteja aí um pouco esticado a bolsa aqui do Brasil também, tá? Então muito cuidado aí que tanto a bolsa lá dos Estados Unidos quanto a bolsa aqui do Brasil apresenta alguns sinais aí de estar esticado, então se você for investir mais dinheiro, talvez não seja a hora, seja a hora de ter um pouco mais de precaução, investir só em empresas que realmente têm muito potencial para crescer, e talvez aguardar mesmo, porque tem sinais que está vindo uma crise mundial, a crise mundial pode puxar o Brasil junto, e aqui no Brasil também a gente também está vendo que não está mil maravilhas, então mesmo que não tenha crise lá fora, pode acontecer alguma coisa aqui dentro. O cenário fiscal já está muito apertado, falaram que não ia ter déficit, está tendo, esse ano vai ter de novo, então qualquer coisa além do programado vai ter uma crise maior aqui no Brasil. A gente está num cenário bem delicado, porque se tivesse um pouco de superávit, pelo menos alguma coisa aí a gente conseguia resolver, mas no cenário atual eu acho difícil, então a gente está num cenário muito frágil, tá? Agora as ações que vocês têm, dá uma olhada aí, talvez seja a hora de realizar um pouco, talvez não, daí é um pouco mais tranquilo, até porque se você não vender, mesmo que tiver uma crise e cair, depois a hora que subir de novo, você não tem perda nenhuma, tá? Então aí é um pouco mais tranquilo, mas mesmo assim dá uma analisada aí, se suas ações estão muito esticadas, talvez aí seja a hora aí de tomar um pouco de precaução, tá? É isso, se vocês curtiram mais uma dica aqui desse canal, não esquece de deixar aquele like, e para continuar aprendendo mais sobre economia e investimentos, e talvez vamos voltar a falar um pouco de criptomoedas, não esquece de seguir e ativar o sininho. Até a próxima, valeu!